Mad Voices. Olá pessoal, eu sou Vinícius Guzmão, eu sou CEO e cofundador da MedRoom. A MedRoom é uma startup que desenvolve experiências para treinamento em saúde usando realidade virtual e outras tecnologias. Eu estou aqui hoje com a Aline. Oi pessoal, tudo bem? Sou a Aline, sou especialista em negócios, relacionamento e engajamento para plataformas digitais aqui na MedRoom e Inspirali. Sejam bem-vindos. E a gente está aqui para tentar ter conversas um pouquinho fora do comum. Eu sou biólogo de formação, a Aline é? Comunicação social, com habilitação em relações públicas. E a gente entende pouquíssimo de saúde, mas a gente é muito curioso. E a gente gosta muito de tratar de assuntos diferentes, né? Desde as coisas do nosso trabalho no dia a dia, a gente tenta fazer essas conexões. E a ideia desse tipo de conversa que a gente vai ter aqui hoje é que a gente converse com pessoas que tenham essa mesma capacidade. E eu tenho a impressão de que a nossa convidada de hoje tem essa capacidade. E muito, hein, Vinícius? Hoje a gente está aqui com a Vivian Alessandra Silva. A Vivian é fonoaudióloga, com mestrado em Neurociências e Comportamento e doutorado em Anatomia pela USP, Universidade de São Paulo. Atualmente é diretora de Experiência Digital na Inspirali, ecossistema Anima, e também professora da Universidade Anhembi Morumbi. Seja muito bem-vinda conosco, Vivian. Obrigada pela recepção, pessoal. Obrigada, Aline, Vini, o Sandro que está aqui, a Belle, todo mundo aí. Super obrigada pela recepção. Seja muito bem-vinda. Vivian, aqui a gente vai bater um papo mais com o pessoal para a gente falar sobre o tema de hoje, que é crescimento e desenvolvimento infantil. Então a gente vai falar um pouquinho de como o crescimento e desenvolvimento infantil afeta a formação da criança ali na primeira infância, seja na parte psíquica, emocional, na parte estrutural também, na maturação do sistema nervoso, que você vai poder falar muito melhor que a gente. Então conta um pouquinho aqui pra gente também, até como fonoaudióloga, como que é o seu olhar em relação a isso? Qual que é o olhar da fono sobre esse aspecto também? Quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento, a gente começa a olhar para o indivíduo, para a formação dessa pessoa lá desde a vida intrauterina. E essa etapa aí de crescimento e desenvolvimento, a primeira infância, ela vai ser determinante para o que vai acontecer com esse indivíduo por toda a vida dele. Então, é nesse período que a gente vai desenvolver com ele toda a potencialidade genética que ele tem, vamos usar o ambiente a esse favor, vamos desenvolver as conexões cerebrais e assim vai, né? Então, veja que essa é uma etapa que vai impactar, né, bastante e que também não tem como o indivíduo recuperar, né? Se ele perde Passou. Se ele perde esse período ótimo aí do desenvolvimento para uma série de funções orgânicas e comportamentos, é difícil recuperar, né? Então, é uma fase muito sensível aí do nosso ciclo de vida. Vou aqui pedir minhas escusas, tá? Porque eu, de novo, tô com o meu caderninho aqui, fazendo anotações, quero fazer perguntas Bom aluno, que são Vinícius. perguntas inteligentes, quero pelo menos parecer um pouquinho mais inteligente. A gente se ajuda. E aí, você foi comentando, Vivi, e eu fiquei aqui com algumas coisas na cabeça. Primeiro, deixar bem claro, a Vivi é uma pessoa que ela consegue, é uma professora, inclusive, que consegue fazer conexão entre assuntos diferentes. Então eu vou talvez pedir um pouco mais dessa capacidade, porque como eu estou muito distante do assunto, eu vou pedir um pouquinho de licença poética aqui para fazer comparação. Mas antes eu queria entender um pouquinho. Você falou duas coisas aqui que eu queria entender um pouquinho melhor. Que lembrando, né? Eu sou biólogo, então eu entendo muito pouco do assunto. Eu nunca aprofundei nesse aspecto especificamente, mas a gente teve alguma coisa. Eu queria entender duas coisas, e a gente pode perguntar uma de cada vez. A primeira delas é com relação a essa potencialidade genética. Do que exatamente a gente está falando de potencial genético quando a gente está falando especificamente desse assunto? E depois você comentou a Aline até falou, passou. Dessas etapas de desenvolvimento. Eu entendo que quando a gente fala de sistema nervoso, ele tem uma plasticidade que ela vai ao longo da vida. Verdade. Mas também existem janelas, certo? Eu não sei se eu estou dentro da literatura mais atual, inclusive. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso com a gente também, se tiver como. Pode ser? Claro, vamos lá. É isso aí mesmo, Vinícius. Acho que é bem isso que você falou. Lá na nossa carga genética, a gente tem previsto a sequência e a idade, né, os períodos em que cada função vai começar a surgir, aparecer, até as estruturas anatômicas durante o desenvolvimento embriológico vão começar a surgir e a sequência de maturação dessas estruturas.
Então, já que a gente citou o sistema nervoso, para falar dele, ele é um dos primeiros sistemas a se formar, né? Vem depois do cardiovascular. O início da formação lá na terceira semana de gestação. É tão pequenininho gente. ainda, né? Já tem É muito os axônios pitchuquicíssimo, assim. É muito pequenininho e já começa a formar o sistema nervoso. E a ideia geral disso é de que, à medida que os outros sistemas vão se formando, eles já vão se formando com o controle e a inervação. Então, faz sentido que ele venha bem no começo. Sim. Mas, lembrando que esse sistema nervoso lá do começo, ele não tem as mesmas características que o nosso amadurecido, né? Então, de sensibilidade, de motricidade e assim por diante. Então, ele ainda é um sistema nervoso que está em formação. E aí, esse sistema nervoso vai se formando numa sequência esperada e determinada geneticamente. Claro que o ambiente interfere bastante, então Sim. até alguns nutrientes são importantes, como zinco, fósforo, são importantes, as proteínas. E a gente está falando de período gestacional. Período gestacional, a gente está falando. Tudo isso é super importante para um desenvolvimento adequado, né? E nesse desenvolvimento, você tem outra pergunta, né? Mas nesse desenvolvimento adequado, a gente tem que pensar, então, que é um crescimento proporcional de todas essas esferas, né? Começa ali no desenvolvimento nervoso, mas depois a criança, conforme ela vai crescendo ali, nesse próprio desenvolvimento em si, para a gente até diferenciar aqui o que é crescimento e o que é desenvolvimento, né? De parte estrutural e funcional, e como que essa proporcionalidade, esse avanço contínuo entre todas as esferas pode contribuir ali também para ela ter o melhor que a gente pode dizer ali do padrão de desenvolvimento. Essa é uma ótima pergunta, né? A gente diferenciar o que considera como crescimento, o que a gente considera como desenvolvimento. Quando a gente fala de crescimento, a gente está falando da parte estrutural mesmo, né? O crescimento em estatura, o crescimento dos órgãos do corpo. A gente está falando de alguma coisa que é mais física, biológica, né? Determinada geneticamente, regida pelo ambiente em que aquele indivíduo está, enfim. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente já está falando de alguma coisa que é mais funcional. Então, para o desenvolvimento adequado, a maturação acontecer, precisa também do crescimento. Então, dá para a gente dizer que o crescimento está incluído ali no desenvolvimento, né? Eu até sugiro algumas literaturas sobre crescimento e desenvolvimento. Tem aqueles livros super clássicos, assim, que estudam desenvolvimento humano. Acho que o mais clássico é o da Papalha, que era um neuropsicóloga, né, e que estuda isso. Acho que é bem legal, mas que traz conceitos bem básicos, assim. Mas para o médico em específico, para o médico em formação, a gente tem aqueles cadernos de atenção básica que são muito interessantes, que falam ali um pouquinho a respeito de crescimento e desenvolvimento, quantas consultas precisa fazer, como é que se acompanha, o que se olha no exame físico para acompanhar esse crescimento e desenvolvimento adequado. E o desenvolvimento ali, como a gente estava comentando, ele envolve não só o crescimento, né, das estruturas anatômicas do indivíduo, biologicamente falando, mas envolve aspectos afetivos, sociais, né? Então, o desenvolvimento ele tem um sentido assim mais amplo. Tá? Eu acho que nesse comentário que você fez agora, talvez até a gente esteja chegando um pouco aquela segunda pergunta que eu fiz, mas eu vou deixar ela mais para frente, porque eu fiquei interessado numa outra coisa ainda nesse aspecto, nessa dualidade de crescimento e desenvolvimento. Eu queria entender um pouquinho da parte material da coisa, né? Entendi essa questão estrutural, a questão da função. Quando a gente fala de estrutura e de função, a gente está falando de tecido? A gente está falando de desenvolvimento de órgão? Como é que... Eu estou falando, por exemplo, de crescimento. Como é que eu posso dar um exemplo? Lembrando, tá? As minhas limitações cognitivas aqui acadêmicas. Ah, tá bom. Você acha? Eu quero entender o seguinte, eu quero entender se a gente está falando, por exemplo, crescimento, eu tô entendendo como uma coisa vinculado a desenvolver, agora posso crescer. E eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho o desenvolvimento do sistema nervoso como um todo, ele tem as suas fases. Num determinado momento, eu vou ter a estrutura do que efetivamente é o meu sistema nervoso, e a partir dali, ele vai se desenvolver, ele não vai mais se diferenciar, talvez, até em tecido mesmo, ele não vai mais se diferenciar como ele fez antes, no começo do desenvolvimento dele. A gente tá falando de uma coisa parecida. Eu tô ficando louco? É mais ou menos. Não, acho que... Tem essa questão genética da coisa. Sim. Genética não, desculpa. Essa questão
morfológica da coisa, porque eu entendo que se eu pegar todos esses tecidos que estão se diferenciando, tô falando demais, né? Mas é porque eu fiquei curioso mesmo. A gente pegar tudo isso que está se diferenciando, juntar num órgão, ele vai ter uma função. Mas enfim, eu acho que eu já falei demais. Me explica. Tá, deixa eu... vou pegar o sistema nervoso. Vou pegar o resumo aqui. Vou pegar o resumo aqui para ver se eu tô entendendo aqui. Então, se a gente pegar, por exemplo, o sistema nervoso. Começou a desenvolver lá na 3ª semana de gestação, mas efetivamente, acho que você usou uma palavra aí, materialmente, assim, né? Concretamente, o que está acontecendo lá? Bom, então a gente tem células que se diferenciam e a primeira etapa de surgimento do sistema nervoso a gente chama de neurogênese, que é quando os neurônios estão se dividindo, as células progenitoras estão fazendo mitose e aí elas vão se transformar em neurônio. Tem uma sequência, Vinícius, que é regida geneticamente. Então, primeiro acontece a neurogênese num lugar específico do sistema nervoso em formação, que é a área ventricular. Os neurônios se formam ali, fazem mitose, que é a divisão celular, e dali eles migram. Mas como é que eles migram? Bom, surgem umas células que são chamadas de células da glia, são células especiais chamadas de glia radial, que tem esse sentido mesmo radial, saem do centro e vão para a periferia, e os neurônios recém-formados, eles usam essa glia radial para a migração. E olha que coisa incrível, né? Quer dizer, se forma numa determinada região, vamos dizer assim, como se fosse uma maternidade dos neurônios, sabe? Que é a área, a zona periventricular, e dali eles migram guiados pela guia radial para os locais onde eles vão ficar permanentemente para a nossa vida toda. Então, primeira fase, neurogênese, segunda fase, migração. Terceira etapa, diferenciação morfofuncional. Quando o neurônio chega no lugar onde ele vai morar para a vida toda, Aline, vai ficar ali quietinho, ele começa a se diferenciar morfofuncionalmente. Ele sintetiza canais iônicos, ele sintetiza neurotransmissores, ele se forma funcionalmente. E a gente está chamando isso de crescimento ou a gente está chamando isso de desenvolvimento? A gente está chamando isso de desenvolvimento, é um processo que está acontecendo. E aí, quando esse neurônio se diferencia morfofuncionalmente, a gente passa para uma outra etapa, que é a sinaptogênese. Bom, agora existo como neurônio, sou capaz de funcionar como neurônio, e eu preciso agora executar minha função aqui, que é de transmitir os impulsos nervosos. Então, começa todo o processo de sinaptogênese, que é um processo extremamente complexo, também guiado geneticamente, envolve o neurônio buscar órgãos-alvos e fazer esse crescimento, né, dos prolongamentos através de pistas químicas e celulares que os outros neurônios estão deixando lá. Então, veja que é um processo super complexo. E da sinaptogênese é um negócio que acontece assim de maneira super acelerada no nosso sistema nervoso. A gente, quando está lá, né, durante a gestação, a gente forma muito mais sinapses e muito mais neurônios do que nós vamos precisar por toda a nossa vida. E é interessante que, lembra que eu comecei lá, a gente começou lá falando que tem neurogênese e tem migração neuronal. Essas duas atividades acontecem no primeiro trimestre de gestação. Então, olha só como é arriscado se a gestante entra em contato, por exemplo, com um vírus, como o Zika vírus, por exemplo. Por isso que ela vai ter uma má formação lá. Prejudicou a neurogênese e prejudicou a migração neuronal. E os outros processos, a diferenciação morfofuncional, a sinaptogênese, tudo isso vai acontecer no resto do período intrauterino e ainda durante o período de vida extrauterino. E você falou uma coisa super legal. Vivian, mas sinapses a gente continua formando a vida toda, tem uma plasticidade neuronal. Isso. Certíssimo. Chegamos à segunda pergunta. Chegamos lá. Quer fazer? Não, pode a gente tinha comentado disso, né? A gente continua aprendendo, mas você comentou que a gente tem essas fases, o passou, que a Aline usou no começo. Eu acho que estamos chegando nessa linha, né? Isso aí. Pode explicar pra gente. Aí, o que vai acontecer, Vini? A criança, até o terceiro ano de vida, segundo ano de vida ali, ela tem uma sinaptogênese muito acelerada. Então, no período
pré-escolar, no período escolar inicial, é muito importante que ela esteja inserida num ambiente enriquecido. Ela tem que aproveitar esse potencial biológico para formar as novas sinapses. Ah, quer dizer que mas não vou continuar formando durante o resto da vida? Vou formar durante a vida toda, mas perdi a janela biológica de sinaptogênese acelerada. Porque o que acontece? Nesse período acelerado de sinaptogênese, as sinapses, os prolongamentos, eles crescem para tudo quanto é lado. E formam-se sinapses inespecíficas, ou seja, forma neurônio que faz contato com outro neurônio, eu tenho o neurotransmissor, mas ele não tem o receptor para me receber. Veja que o sistema está muito predisposto ao crescimento, né? Então, o que vai acontecer no momento subsequente? Um refinamento desse sistema. Então, eu vou ter poda de sinapses, poda de prolongamentos. Esses que formaram conexões inespecíficas, que não vão ser úteis, eles vão sendo podados. Inclusive, a morte neuronal nesse período, porque a gente forma mais neurônios do que a gente precisa. Então, o que a gente precisa fazer? Aproveitar ao máximo esse período, né, de desenvolvimento aí, em um ambiente enriquecido. Então, como é que é ambiente pré-escolar? É com muita informação. Muita informação ali. Tem de tudo ali, é número, é quadradinho, são colorido, formas, são cores. Texturas diferentes, sons diferentes. Então, a gente enriquece aquele ambiente, porque quanto mais estímulo, maior o número de sinapses aquela criança vai conseguir formar, e ela vai guardar isso para a vida toda. E aí, você já deve estar pensando, não sei se vocês estão pensando, mas eu acabei de pensar isso. Bom, e se eu não vivi num ambiente enriquecido? Deu ruim. Eu tava pensando, na verdade, que hoje eu sou muito minimalista, então isso deve significar alguma Será coisa. Que eu não vivi nesse ambiente Eu enriquecido? tô muito minimalista, tudo muito preto na minha casa, sabe? Olha como é importante. Não foi exposto a escola. muitas cores, olha os estímulos. Olha como é importante a escola, né? Então, eu, por exemplo, não sei vocês aí, né? Mas eu vim de uma família grande. Nós éramos em 4 filhos em casa. Então, o ambiente era muito enriquecido. Tinha muita brincadeira, tinha muita interação, tinha muito tudo, sabe? Até demais. Até demais, às vezes, verdade. Mas tem crianças que não têm isso dentro de casa. Sim. Olha como é importante para a escola. Na escola, elas encontram esse ambiente ideal para o desenvolvimento delas, né? Então... E até, só pegando um gancho que você falou, de às vezes a criança não tem isso em casa, e como reflete na parte emocional e psíquica de formação de personalidade, né? Que às vezes a gente vê lá na escola aquela criança que é mais quietinha, que ela às vezes não tem todos esses estímulos, ela não está sendo tão bombardeada por tanta coisa, tanta informação, e que na escola, muitas vezes, nesse período de moldar o ser humaninho ali, vamos dizer... Ele consegue ter esses avanços também, mas muitas vezes ele não acompanha proporcionalmente o desenvolvimento, digamos, estrutural com essa parte emocional e psíquica. Isso pode acontecer também. Pode acontecer também, Aline. Tem todo esse aspecto aí social que também precisa ser desenvolvido, porque vamos dizer assim, que essa potencial de sinapses aí a gente vai guardando durante a vida. Passou desse primeiro trimestre de gestação, onde ocorre a neurogênese, tirando em áreas muito específicas do nosso encéfalo, onde ainda vai ocorrer divisão mitose, né, divisão de neurônios por toda a vida, de resto, acabou neurogênese. Então, vou morrer com os neurônios que eu tenho. Precisamos cuidar bem deles. Por sorte, eles vão sofrer apoptose, que é aquela morte celular geneticamente programada, muito lá no fim da vida, né? Então, mas a gente precisa cuidar bem desses neurônios para manter a capacidade plástica do nosso sistema nervoso, que essa capacidade de estar sempre aprendendo, se recuperar frente a lesões, né? Então, de ser estimulado, né? Esse é um ponto bem importante. E aí, nessa questão do desenvolvimento do sistema nervoso, Vini, que você comentou, ter a data certa, a época certa para cada coisa... Eu não sei, eu não gosto muito desse termo certo, sabe? Porque parece que, né, quem não fez aquilo tá errado, né? Então, a gente pode dizer assim que tem uma data que é esperada, tá? Depois que a gente passa desse período aí de diferenciação morfofuncional, em que os neurônios, né, eles passam por um refinamento das sinapses que eles fizeram,
Esses neurônios que estabeleceram uma comunicação, uma sinapse efetiva, eles começam um processo super importante do sistema nervoso, que é a mielinização. O que é mielinizar um neurônio? Já devem ter ouvido falar, Sim. né? Uhum. Infelizmente, eu acho que eu não fui muito bem nessa prova, porque eu lembro menos, mas eu tenho certeza que eu ouvi isso na minha aula de neuro. Já ouviu falar? Eu já ouvi de barreira de mielina. Deve ter alguma... Bainha. Bainha de Ô, mielina, Bainha, obrigada, boa, gente. Eu boa, lembro, agora isso aí. exatamente. Não, não é barreira, não. Bainha Bainha. de mielina. Ela faz o que o nome diz mesmo, uma bainha ao redor da célula, né? Uma proteção, vamos dizer assim, né? Ao redor da célula de material lipoproteico que aumenta a velocidade da transmissão do impulso nervoso. Depois que se forma a bainha de mielina no axônio, ali no neurônio, a gente considera que esse neurônio ficou maduro. Uhum. E a taxa de mielinização do sistema nervoso ela é muito lenta. O nosso sistema nervoso amadurece lentamente. E isso é uma característica da nossa espécie. E você que é biólogo, vai concordar com... Deveria lembrar. Não, pelo menos concorda comigo. Pode discordar. Concordo, com certeza. É isso mesmo, tá, galera? Mas olha só, se Vai você for discordar olhar... agora? Não. Quanto tempo a gente demora, na nossa espécie, a gente demora para ficar adulto? A gente mantém características infantis durante um período muito grande de tempo. Pensa, por exemplo, no teu cachorrinho. Quanto tempo ele levou para ficar adulto? Menos de um ano ele já tá maduro, né? Inclusive sexualmente até. Exato, que é totalmente diferente da nossa espécie. Então veja que essa taxa de amadurecimento lenta da nossa espécie mantém o nosso sistema nervoso com características lentas de infantis, dando uma maior capacidade plástica para ele. Então, ao nascimento, a gente tem uma parte desse sistema nervoso mielinizado. Isso hoje é muito bem estabelecido na literatura, muito bem conhecido isso, tem tabelas que a gente consegue ver isso, né? A taxa de mielinização que simboliza, que significa que aquele sistema, aquela região está amadurecida. Então, o que a criança precisa ter quando ela nasce? De funções, deixa eu ver. Ela precisa saber respirar, ok? Ela precisa fazer sucção para poder ser amamentada. Ela precisa saber espernear para ela poder se virar, não morrer sufocada, enfim. E ela treina tudo isso na barriga, não é? Sim. Ele não esperneia lá dentro? Chuta, se mexe, se vira, etc. Se alimenta. Eles deglutem o líquido amniótico. Eles inspiram e expiram o líquido amniótico. Isso ajuda a amadurecer o epitélio respiratório. Então, todas essas funções neurológicas, elas vão se desenvolvendo e vão amadurecendo ainda durante a vida intrauterina, já são mielinizadas. Aí, primeiro ano, a criança nasce. O que a gente vai mielinizar agora? O que acontece de mais importante lá no primeiro ano? O que vocês estão olhando para o outro, esses olhinhos assim? Primeiro ano? Primeiro ano de gestação, não. Primeiro ano de vida. Ah, ela vai começar a andar? Não. Andar. Ela coordenação vai motora, andar. comer. Coordenação motora. Então, olha só. Para andar, gente, precisa de muita coordenação motora. Eu tenho que fazer aqui, ó, cruzado, né? Ipsilateral, contralateral, mão, perna. É difícil, muito gente. músculo, muito nervo. Ó, tem que... Vai treinando, né? Primeiro a criança arrasta. Tipo, ela arrasta Engatinha. ipsilateral. Depois ela arrasta contralateral. Ela engatinha. Aí... Veja que é toda uma sequência de amadurecimento aí do sistema nervoso. Então, no primeiro ano, a gente vê que os tratos cerebelares são mielinizados, uma parte deles são mielinizados, uma parte do trato córtico-espinal também é mielinizado nessa fase para permitir que ela ande lá por um ano de... Tem a postura ereta. O ano de vida, exato. Aí depois disso, o que vai acontecer? Ela precisa começar a enxergar melhor. Tudo isso vai amadurecendo durante esse primeiro ano de vida. Primeiro ano de vida, gente, está acontecendo assim... Nossa, tá muito acelerado o metabolismo lá naquela cabecinha. Os bebês comem bastante. Né? Dormem muito. Dormem muito. Eu vou puxar uma coisa, porque eu fiquei com... Assim, eu sou, de novo, né? No meu viés da biologia, eu fiquei pensando uma coisa. A gente foi conversando ao longo do papo por enquanto.
do desenvolvimento e tudo mais, e eu acho que a gente chegou num ponto aqui que na biologia a gente discute muito, que é o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. E eu tô comentando isso pelo seguinte, eu entendo o que você tá dizendo, e eu tô pensando aqui com os meus botões que o quanto desse tipo de possibilidade é consequência de um conjunto de funções mecânicas que a gente talvez não tenha ainda. Então, por exemplo, cavalo nasce andando. Né? Cavalo ali nasce, Verdade. depois de pouquíssimo Dá uma tempo ele tá trotadinha, andando. Uhum. Será que por a gente ter... Nasce de pé já. eu não sei se eu consigo me fazer claro, mas é uma coisa do tipo, a gente tem uma estrutura anatômica que ela não permite efetivamente que a Isso gente, aí. enquanto não se desenvolve efetivamente, que a gente caminhe, mas ao mesmo tempo eu queria entender se isso também influencia a própria plasticidade, o próprio desenvolvimento. Se o fato da gente não conseguir, por exemplo, manter o equilíbrio quando a gente é um bebezinho, porque ainda não tem efetivamente todas as estruturas ali devidamente formadas, se isso também influencia a plasticidade do que a gente consegue formar enquanto memória e tudo mais. E eu queria, inclusive, perguntar uma outra coisa que a gente comentou sobre, durante o desenvolvimento gestacional, a importância de determinados nutrientes e tudo mais, uma parte química da coisa. Eu consigo influenciar também comportamentalmente, tanto... e não falando da fisiologia da coisa, mas falando da mecânica mesmo. Sei lá, se a mãe se mexe muito, se ela dorme de um lado para o outro, se a parte mecânica da coisa também influencia no desenvolvimento de alguma forma. A parte mecânica... Ficou muito doido, né? Eu sei. Né? Assim, a gente não usava nenhum ilícito. Eu não usava nenhum ilícito na faculdade. Meus colegas, eles tinham uns comportamentos nem que... bebe, Não, eu nem bebo, inclusive. Mas às vezes eu faço umas perguntas muito doidas que popa, né? Aqui na minha cabeça, assuntos conectando. Eu falei, pô, mas o desenvolvimento, ele também é consequência da deficiência que a gente tem mecânica, por exemplo. Mais ou menos isso que eu tô querendo entender. Então vou dividir em partes aí tudo isso que você comentou. Primeiro que a gente nasce muito imaturo, né? E isso também tem a ver com o fato de sermos bípedes, né? Então, durante a evolução, a nossa pelve estreitou para a gente poder ter o equilíbrio, né? E assumir essa posição bípede. E isso faz com que, se a gente não nascer depois de 9 meses, não dá para ter uma gestação mais longa, né? Para o feto já nascer um pouco mais amadurecido, porque não passa pela estrutura pelo canal que o adulto não já passa tem, por né? essa estrutura que é diferente de um animal que é quadrúpede, né? Então, isso também contribui para a gente nascer assim tão imaturo, tá? Tem muitas coisas no comportamento da gestante, no ambiente em que ela está, que sim, podem interferir, inclusive, como a Aline comentou, né, no comportamento da criança. Então, nossa, isso são até coisas bem antigas, né? O pai participa relativamente pouco, né, do processo de gestação. Então, como é que ele pode participar mais disso? Então, a gente vê pai que conta história para a barriga, que canta para a barriga. Sim. E a criança, quando nasce, o feto, quando nasce, reconhece a voz do pai e tal, né? Então, aquilo que a gestante come, né, pode mudar o sabor. Eu comentei aqui antes que o feto deglute o líquido amniótico. Então, não que o feto vá ter papilas gustativas já estão formadas, logicamente, mas a gustação, né, essa função aí, ela já não está tão amadurecida, mas ele consegue perceber o sabor, ele percebe a diferença de sabor, então ele também desenvolve, o feto também pode desenvolver características que são da personalidade, comportamentais, em função do comportamento materno. Sim. Entendi. Tá? Entendi. E isso, pensando na gestação, e aí a gente vai para a parte onde a criança já está lá. Comentamos aqui, acho que no começo brevemente, não lembro se a gente falou ou não, se eu fui pensando com as vozes da minha cabeça, sobre a amamentação. Tá. É legal a gente falar de aleitamento materno. Porque eu sei que, primeiro, tô vendo muita coisa em rede social aí, né, informações que chegam, inclusive eu vi uma que eu quero perguntar depois. Eu vi um vídeo numa rede social específica de vídeos curtos, geralmente engraçados e geralmente de fontes duvidosas. Certo, já tô imaginando qual é. Que o som que o neném faz quando ele chora pode indicar alguma coisa específica do que ele tá sentindo. É verdade isso? É verdade. É verdade, ele tava falando isso aqui achando que... Não, é uma baita fake news, deixa eu fazer uma ponte com uma fake news aqui. Não, mas é verdade então. É verdade então, isso não é mito. A gente tem sons e choros que o bebê faz que comunicam
coisas diferentes. Então, tem o choro de fome, o choro de dor, o choro de birra. As mães aprendem rapidamente a descobrir que tipo de choro é aquele. E isso ajuda bastante na Comenta comunicação. aí, gente, mães. Quem são as Quem mães já aqui? sabe todos os choros dos seus filhos aí? Comenta aí. As mães do local aqui estão dizendo que não é verdade. Qual que é o choro do Verdade, sono? Qual que é o da fome? Mas isso de verdade tem sim, Vini. E a gente estava comentando aquela questão do amadurecimento, da mielinização das vias, né? Para que a criança possa nascer, né? O feto possa nascer e se comunicar de alguma maneira, também tem amadurecimento de algumas áreas cognitivas lá no córtex cerebral. E isso vai acompanhando a criança. Depois que ela anda, o próximo evento importante para ela é começar a falar, né? A gente falar, ó, é uma pancada, Eu ia comentar, hein? porque andar é difícil, mas eu tenho a Falar. impressão de que falar é uma coisa extremamente específica. É. Né? Outros animais, eles têm Precisa vocalização, Sim. mas nenhum tem a capacidade de articulação igual a gente faz. Precisa- Talvez algumas aves, no máximo. Os golfinhos. Os golfinhos também Ah, têm. eles se comunicam. Não, mas eles têm essa capacidade de eu não sei essa parte. De verbalizar? Não. De construir sons complexos ou modular a saída de ar deles de forma que o som ele saia com a grandeza de variações de fonemas que a gente tem. Uhum. Entende? Eu sei que a ave consegue fazer isso. A ave você pode chegar no papagaio e ele vai falar lá uma frase inteira, vai cantar uma música. Nessa mesma rede social de vídeos curtos de comédia que comentei, vejo vários desses animais conversando, inclusive. Passa o dia aqui. Arrasta pra cima. Mais do que eu gostaria. A laringe dos golfinhos não permite. Então, mas eu tô comentando isso só porque existe uma complexidade que ela é com certeza cognitiva, neurológica, né? Mas eu também sei que tem um aspecto mecânico que esses outros bichos eles não têm. Não tem, você tem toda a razão, é verdade. Os golfinhos, eles têm um comportamento bastante complexo frente a outros animais, né? Então, eles dão nome um pro outro. Tirando a nossa espécie, a única espécie que, tipo... Eles conseguem se identificar chamam um nome. com um som específico, que entende-se que é o nome daquele indivíduo, né? E outro que também é um bichinho bem inteligente é o corvo, entre as aves. É um bicho bem inteligente, sabido ele, viu? Também se comunica bem. Mas se comunicar, efetivamente, precisa do amadurecimento também de muitas áreas. Olha, nosso sistema nervoso, ele termina o processo de mielinização na 3ª década de vida, entrando nos 30 anos, gente. Quantos anos você tem? Não precisa falar, mas... Tá nessa faixa. Ele é mais novo. Eu tenho 30. Você tem, Vini? Acabou de 30. mielinizar? Que belezinha. É por isso que eu tô começando a gostar das coisas pretas, então, minimalista, né? Isso aí. Minha vida já não é mais tão colorida como já foi. Pois é. Então, algumas áreas demoram demais para serem mielinizadas, ou seja, para amadurecer. E é bom que seja assim, né? Então, por exemplo, formação reticular, que é uma área que fica ali no tronco cerebral, faz ativação cortical. Libera monoaminas lá para todo o córtex cerebral, né? Serotonina, dopamina, ativa o córtex cerebral. Essa é uma área super importante para o controle do ciclo do sono e da vigília. Que horas eu vou dormir, que horas eu vou acordar, e para a atenção. E quando eu estou em vigília, no que eu vou prestar atenção. Porque é ela que ativa o córtex pré-frontal, que é uma área que a gente tem aqui na frente, que toma as decisões, tá? Essa área da formação reticular, ela vai mielinizar por volta dos 12, 13 anos, gente. Olha só. E como é que a gente quer que o moleque acorde sozinho de manhã, saiba o horário que ele tem que dormir? Ouviu, mãe? Ouviu, mãe? Ouviu? Meninão de 30 anos falando aqui. O meu demorou um pouquinho mais. Pois é. No que ele vai prestar atenção? Então, vejam que as crianças precisam que nós a ajudemos com isso e que o professor, o educador que acompanha, tenha um pouco de noção disso para poder ajudar essa criança com o desenvolvimento normal, aquilo que é uma capacidade, que já é uma capacidade do sistema nervoso dela, e outras coisas que não dá para esperar esse comportamento dela, né? E as últimas áreas a serem mielinizadas são áreas também do córtex pré-frontal relacionadas com as funções executivas, então, que envolve assumir responsabilidades, fazer planos para o futuro. Se eu perguntar para uma criança de 7 anos
que você quer ser quando você crescer? O que ela vai dizer? Astronauta, Superman. Ela vai dizer... TikToker. Opa! Ela... Agora é um novo tipo de resposta. Ela vai dizer alguma coisa que tá ali no dia a dia dela, né? Sim. Agora, se eu perguntar, Aline, o que você quer ser quando você crescer daqui 10 anos? Onde é que você quer estar? A Aline consegue me dizer qual é o planejamento dela. E se alguma coisa dá errado, Não sei, gente. ela consegue replanejar isso, entende? Isso é função executiva, por volta dos 30 anos. A má notícia, Vini, é que se você tem 30, terminou de amadurecer, começou o envelhecimento. É cruel, né? Cru muito. Aqui você não tem um espaço, um sopro, um nada. Cientistas, por favor. Estamos no aguardo aí de pílulas anti-envelhecimento que efetivamente funcionem, coisas do gênero. Tá bom? Por favor, encomendando. Ô, Vini, mas sabe que eu queria puxar um papo quando você falou do aleitamento materno? Falando em redes sociais, em polêmicas e tudo mais, a gente vê muita polêmica ainda existente e até se você tiver uma visão Brasil ou uma visão de algum recorte também, para falar pra gente dessas polêmicas de mitos e verdades que a gente vê muito ainda na internet e a gente lá indo desmistificar e falar e trazer conceitos, e que bom que a gente tem informação mais aberta ainda hoje, mas acho que é um momento da gente falar isso um pouquinho também, trazer esse ponto aí de já que a gente tocou no assunto, falar desse aspecto de mitos e verdades e dessa importância, né? De recorte Brasil, recorte mundo, como que a gente pode trazer o assunto. Queria fazer um complemento, inclusive, porque naquela mesma linha do quem veio primeiro o ovo ou a galinha, pensando no que a gente comentou do aleitamento, sei que tem as funções mecânicas sim. Que desenvolvimento. puxa também para sucção, para tudo, né? Se tem a ver com os músculos, o desenvolvimento vou chamar dessa parte aqui, tá? Porque eu não sei. Dessa parte aqui do bebê. Pescoço? Que não é necessariamente o pescoço, né? Mas as estruturas envolvidas na sucção. Me parece que a gente pode ter uma intersecção com as estruturas envolvidas na fala. E depois, a gente fala um pouco disso, e depois eu quero perguntar com relação depois você pergunta. à fala e à cognição, porque o ponto que eu queria fazer no final era esse, sacou? Como é que a gente... as crianças que falam, aqui, elas têm uma capacidade neurológica X, que é diferente de crianças que não falam. E a gente tem os casos das crianças selvagens, por exemplo, que são crianças que crescem afastadas do convívio com outras pessoas. Mas, de novo, volta aqui pra Aline. Vamos lá. Aleitamento, mitos, verdades, depois a gente vai pra essa parte mais... É diverso. Não, aqui é loucura. Bom, essa fase do aleitamento materno é um momento bem difícil para as mamães, né? Porque é uma série de inseguranças, de medos, de pressões sociais, familiares. Então, é um momento bem difícil. Você sabe, Aline, que no Brasil a taxa do aleitamento exclusivo ela é menor do que o esperado, menor do que o ideal, do que se gostaria, tá? E acho que falta ali também um papel ali dos profissionais de saúde de efetivamente ajudar essas mamães, tendo um papel que seja mais proativo. Eu vejo hoje o papel do profissional de saúde, da fono, do enfermeiro, do pediatra. Eu vejo um papel ali que é muito mais reativo, é verdade, do que proativo ali em efetivamente educativo, antes do problema, da dificuldade aparecer, de que eles efetivamente ajudem, tá? Idealmente, né, o que a gente tem lá na cartilha do Ministério da Saúde é que o aleitamento seja exclusivo, né, com leite materno até os 6 meses de idade. Mas a gente sabe que isso, em muitos casos, não é possível. É então, difícil, né? Mães trabalhadoras. É difícil, Vini. Exato, Aline. Pega uma mamãe que, nossa, teve que trabalhar até o último dia. Às vezes não tem uma carteira assinada que possa ter 4 meses ali garantido. Logo tem que voltar para trabalhar, porque se não trabalha não ganha. É muita pressão, sabe? Então é difícil manter esse aleitamento exclusivo em muitos casos. É papel da equipe de saúde ajudar essa família a manter esse aleitamento exclusivo até os 6 meses. Mas nem sempre é possível, né? O aleitamento ele é importante porque ele protege de uma série de problemas. Então, ele evita diarreia, ele diminui a mortalidade infantil,
previne problemas respiratórios, alergias, e existe até, sabe-se que no longo prazo ele pode ser benéfico. Então, crianças que receberam aleitamento exclusivo por pelo menos 6 meses têm menos diabetes quando adultos, olha só. Então, tem um efeito a longo prazo, né? Reduz o risco de obesidade infantil. Olha quantas coisas aí esse aleitamento materno ajuda na vida, no desenvolvimento dessa criança, né? Então, eu fiquei com uma... Só para eu entender uma coisa. Quando a gente está falando de aleitamento materno, a gente está falando de leite ou a gente está falando de amamentação? Então, vamos lá. Entendeu o que eu tô perguntando? Entendi, tá? Foi bem pontuado. Isso. Então, olha só. O ideal é que o aleitamento seja feito com o bebê sugando da mama. Mas, às vezes, a mulher também não consegue e ela precisa ordenhar e aí o bebê vai receber esse leite por mamadeira, tá? O ideal para o desenvolvimento das estruturas da cavidade bucal é que o encaixe aqui, a anatomia é perfeita, tá? E, lógico, né? Tudo que é, evidentemente, vai ser melhor. Mas às vezes não dá, né, Vini? Às vezes a mãe precisa fazer um complemento ali com mamadeira, às vezes com suplemento, ou às vezes até ordenhando o próprio leite para poder ajudar a criança a se nutrir, tá bom? Então, tem aquela história dos bicos, né? Que se a criança pegar o bico da mamadeira, ela não pega mais o mamilo da mãe, né? A estranheza dos bicos lá. Inclusive, vou aproveitar o gancho. Tem um colega nosso aqui, que tá aqui no bastidor. Ele disse que viu um vídeo em alguma rede social, não sei qual. Aparentemente é uma parecida com a que eu vi os meus vídeos aqui. Eita, ele tem uma dúvida. Pergunta aqui pra gente, Sandro. Qual que é a dúvida? Grande Sandro. Chega aqui pertinho da gente. Com cuidado. Participação especial. Vai ficar meio cortadinho ali, ó. Não tem problema. Ih, dá um... Aqui, ó. Lá no retorno ali, ó. Vai lá, pergunta aqui pra nós. Tá bom. Eu vi um vídeo onde eles mostram que cortar o bico da chupeta, as crianças rejeitam na hora a chupeta. Opa, Jesus! Ai, que trauma. Cortar que o bico? trauma. Traumático. Mas cortar só o bico? Literalmente, pega a Mas chupeta a e corta base... um pedacinho do bico, a pontinha. Por que será? Deve ser porque acho que a hora que ela faz a sucção, deve fazer uma pressão. Deve fazer uma pressão e fazer sucção na linguinha dela. Olha que dó. Pode ser, né? Uma coisa meio mecânica. Porque quando o ar passa, e aí perde Mas não a sensação de indicamos, sucção. né? Não, indicamos, né? gente, não indicamos chupeta, tá? Olha, a chupeta, eu entendo as mamães, né? Porque acalma muito a criança. Às vezes eu entendo as mães, a pressão que elas sofrem, né? A criança também está em sofrimento. Então, a chupeta ajuda ali, mas não indicamos. Ela atrapalha o crescimento facial, o posicionamento da língua. Ela atrapalha, enfim, uma série de coisas, prejudica o desenvolvimento da fala. Então, definitivamente não recomendamos chupeta nenhum tipo, tá? Agora, a mamadeira é necessária. Mamadeira, quando a mãe vai trabalhar, depois de 4 meses, 6 meses, precisa fazer o complemento, não tem jeito, precisa da mamadeira, tá? Então, o ideal é que o bico da mamadeira, ele se assemelha ao mamilo da mãe, que ele seja assim mais achatadinho, só que se assemelha ao mamilo da mãe quando o mamilo está dentro da boca da criança, que é ele mais achatadinho assim. E uma coisa importante, Sandro, não é da chupeta, tá, Sandro? Que eu tô falando, da mamadeira. Cortar o bico, cortar a ponta. Por quê? Para cada líquido que está dentro da mamadeira, o bico, a saída ali tem que ser uma. Então, qual é a medida ideal? Porque dentro da chuquinha pode ter chá, pode ter água, pode ter leite. Exato, que tem consistências diferentes. Sim. Então, como é que eu sei qual que é a abertura ideal do bico? Então, a medida a gente pega a mamadeira, vira ela de ponta para baixo e ela tem que gotejar, cair gotinhas. Se escorrer o líquido, isso significa que aquele bico está muito aberto, tá? A gente tinha comentado da estranheza da guerra dos bicos, né? Criança que pega bico de mamadeira, larga o bico da mãe. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o bico da mamadeira ele foi cortado, ele está muito aberto,
não tem esforço nenhum da criança. Perde Então, o movimento, né? Não desenvolve, não estimula o crescimento facial. Então, a gente perde toda essa função importante aí da sucção, das funções alimentares no desenvolvimento crâniofacial. É confortável para a criança. Em muitos casos, é tão aberto aquele bico, e às vezes a criança ela é amamentada na posição deitada, né? Sim. Que tem refluxo do leite lá para o ósseo faríngeo da tuba auditiva, que esse é um ponto super importante, causa as otites, causa as infecções de orelha. Então... Peraí. Causa infecção de orelha. Isso aí. Eu tava pensando no problema da mastigação, mas Caraca. olha só até onde vai. Até onde vai, Aline. A gente tem uma comunicação, Vini, entre a orelha média e a nasofaringe. Tem um tubinho ali de comunicação que a gente chama de tuba auditiva. Então, a função dessa tuba auditiva é levar ar, né, ar que está na nasofaringe, para dentro da orelha média, equalizando a pressão dos dois lados da membrana timpânica, tá? Essa tuba auditiva é um tubinho mesmo, ela tem um ósseo na orelha média e um ósseo faríngeo aqui na nasofaringe. No caso da criança, já estão lembrando aí do rostinho do recém-nascido, né? Então, se você olhar aqui a proporção da minha face, a minha face ela é bem alongada proporcionalmente ao tamanho do neurocrânio. Se você estiver lembrando aí da cabeça do recém-nascido, da facezinha dele, vocês vão ver que ele tem um cabeção. Parece, né? Por quê? Porque é desproporcional para a face dele é bem curtinha, porque ainda não teve esse desenvolvimento aqui do terço inferior. Quem é que desenvolve esse terço inferior aqui da face? São as funções alimentares e respiratórias. É a criança respirar e se alimentar que estimula o crescimento facial. E aí, conforme a gente vai crescendo, vai mudando essa proporção entre o neurocrânio e o viscerocrânio e a face, né? Então, acho que vocês tinham perguntado aí no meio das perguntas, dos comentários, tinha aí alguma coisa em relação a isso, né? Do desenvolvimento das funções alimentares. Então, olha só, a criança nasceu sabendo sugar e deglutir. Ela suga e ela engole, e ela deglute, né? Essencial para ela poder sobreviver. E com o tempo, né, essa sucção, ela vai começar a sugar o mamilo. Então, a linguinha dela vai fazer um movimento que é antero-posterior, para frente e para trás, que ela vai ordenhando ali a mama. E aqui a mandíbula dela, ela é retrusa, ela é para trás, às vezes até 1 centímetro, assim, empurradinha assim para trás, que é para encaixar aqui na curvinha da mama. Então, encaixa perfeito para ela fazer a pega ali do mamilo. E aí, conforme ela vai sugando, essa sucção fortalece aqui a musculatura e ela vai fazendo esse movimentinho aí da língua, tá? Aí ela aprende a andar, ela vai mielinizando as vias motoras e de coordenação dela. Até que ela começa a ser capaz de fazer um outro movimento com a língua, que é um movimento de lateralização. Tenta lembrar aí de você mastigando, como é que você movimenta a tua língua? É para frente e para trás? Assim, ó. Esse é um padrão bem infantil. Acho que vocês já devem ter visto criança fazendo assim, mastigando assim, né? Com a linguinha assim. Né? Assim é. Fica um tempo assim. Até que a gente aprende a lateralizar a língua. Quando a gente lateraliza a língua dentro da boca, o que a gente está fazendo? Eu estou empurrando o alimento para ele ficar entre os dentes. Estou preparando aqui a mastigação. E aí a criança vai passar para um padrão mastigatório. E essa deglutição, que antes ela fazia assim, ela vai começar a fazer uma deglutição com um padrão de adulto, que é apoiando o ápice da língua, a pontinha da língua, lá na papila incisiva, atrás dos dentes incisivos. E aí ela faz uma deglutição típica de adulto. E eu tenho certeza que tá todo mundo fazendo isso agora, tá? Então todo mundo testando a língua. Eu tô aqui com a minha boquinha fechada, aqui, ó. Tô mexendo a minha língua aqui. Tá todo mundo fazendo isso agora. É. E você sabe que criança que chupa chupeta fica... A gente, no repouso, tá? O certo... Até as crianças pequenas fazem assim. A gente, no repouso, a gente fica com esse ápice da língua apoiado lá no céu da boca. Tá? No repouso, a linguinha tá sempre lá em cima. E a criança que chupa chupeta, né, Sandro? Aquelas lá Fica embaixo aqui, do né? vídeo do TikTok.
A chupeta ficou nesse meio do caminho aí. Então, a língua dela fica aqui. Uhum. Então, ela fica toda com uma flacidez de bochecha, de lábios e a língua aqui. Eu tenho uma história do TikTok também. Conta eu aí, vi no vamos dar. Viva o TikTok. Aí, Era uma agora a gente já moça- tá falando o nome Queria da só rede deixar social. um negócio Já claro. tô- O TikTok, quando ele foi lançado, ele tinha-se a intenção de que fosse uma ferramenta educacional. Aí, Tá? ó, virou. Não sei tá se vocês vendo? sabiam disso, mas só pra deixar claro aqui. Olha o educacional que eu vou trazer. Mas era uma moça que ela mudava a postura, mudava o encaixe do pescoço dela, que ficava mais flácido. Ela até parecia que não... Ficava tudo meio junto, se ela tava com a língua apontada aqui. Uhum. Aí era um vídeo que ela tava assim, ela colocava a língua aqui pra cima, ela mudava. Ficava até mais esguia, mais magra, né? É. Aí todo mundo no TikTok perguntando, mas nossa, o que você fez? Ela falou, gente, pode perguntar pra qualquer fonoaudiólogo. Pra qualquer fonoaudiólogo, É isso só aí. você colocar a língua no lugar certo. E todo mundo, meu Deus, qual é a língua no lugar certo? Pergunta 2. E aí ela, não, a língua no céu da boca. E aí É eu muito lá em relativa casa. essa história da língua no lugar certo, né? E eu lá em casa na frente do espelho tentando ver, né? Se eu colocar aqui vai ficar no lugar certo. E muda. Tem uma área da fonoaudiologia que é a fonoaudiologia estética, né? Que é a gente fortalecer essa musculatura da face. A fono trabalha muito com essa musculatura da face por causa da fala, né? Para melhorar a estética facial aqui. E a gente tem um músculo aqui, que é o músculo miloióide, que faz aqui, forma o assoalho da cavidade bucal. E ele é um músculo, assim, com as fibras bem transversais, assim. Então, se você contrair, tá vendo esse papinho aqui? É esse Não, eu não tenho esse papinho. Não, por que você falou? Não falei, mas você falou Eu não vou nem falar do meu. Eu não tenho esse papinho. Tudo é língua. Tudo é Tem um língua. barba por motivo. Esse papinho aqui, se a gente trabalhar essa musculatura, ele some mesmo. Como é que eu faço para trabalhar? Como ele forma aqui o assoalho da boca, eu tenho que contrair esse músculo para ele empurrar a língua lá para cima. Então, suga a língua lá no céu da boca. Sugou? Isso. E aí a gente vai estar contraindo esse músculo, diminui esse papinho que tá aqui. Fica a dica, pessoal. Fica a dica. Siga a gente para mais dicas de TikTok. Arrasta pra cima. É isso aí. E acho que respondi as perguntas, foram tantas perguntas, me ajuda Respondeu. a lembrar, Vini. Eu queria tentar puxar um pouquinho. A gente estava falando da posição da língua, de quem usa chupeta e tudo mais. E eu queria entender assim, não é necessariamente uma questão só de estética. Né? Eu ficar com a língua, né? não ter esse desenvolvimento, afeta o que exatamente para mim? Inclusive não só enquanto criança, né? Enquanto adulto. Eu levo isso pra frente? Leva, é super difícil a gente corrigir isso com terapia também na fono, viu, Vini? Porque, veja, lembra que a gente estava conversando da plasticidade cerebral? O nosso cérebro lá, ele tem uma imagem corporal, que é onde é que ele coloca cada pedacinho do nosso corpo para manter a nossa postura, para manter o equilíbrio, assim por diante, tá? Então, eu, por exemplo, né? Computador aqui assim, ando assim, o meu cérebro acostuma que essa é a minha posição. Eu tenho que ficar me lembrando de manter. Então, nosso cérebro grava lá na nossa imagem corporal onde é que tem que estar cada partezinha do nosso corpo. E a chupeta ensina para o nosso cérebro, vamos dizer assim, né, que a posição da língua é esculachada lá para fora da boca, relaxada. E esta imagem, esse posicionamento lá, gravou lá, formaram suas sinapses para isso, Vini. Para a gente ativar a plasticidade cerebral e mudar esta posição, é um esforço. É um esforço voluntário do indivíduo e também de ativar a plasticidade cerebral, tá? A gente estava comentando da importância das funções alimentares para o desenvolvimento crâniofacial, né? Então, o que acontece? Quando a gente nasce, a mandíbula é retrusa, ela é empurrada lá para trás e o nosso palato, ele é bem retinho assim. E você deve estar lembrado que lá no finalzinho do palato duro vem o palato mole com a úvula palatina. Tô sentindo Não aqui, estou inclusive, na minha garganta. Não, você está lembrando a campainha. Tô sentindo aqui agora. Bom. Isso aí. É bem retinho, tá? Então, à medida que a gente deglute e que o crânio vai crescendo aqui, esse palato ele vai ficando mais arredondado e a úvula palatina que ficava reta, ela também, o palato vai ficando arredondado, ela vai formando uma curva.
Então, a gente vai ficando cada vez mais eficiente para deglutir. Então, quando o nosso palato é bem retinho assim, e a gente tem a parede da faringe lá no fundo, eu degluto, eu encosto a úvula assim, ó, lá no fundo da parede da faringe. Fica fácil, né, para o alimento vir aqui e empurrar, tá? Certo. Agora, e se o meu palato for mais ogival assim, ó, e a úvula, ó, grudou aqui, tem mais área de contato, né? Tá mais difícil de eu empurrar, tá? Então, é exatamente esse desenvolvimento que vai acontecendo. Então, as estruturas anatômicas, lembra que a anatomia ela sempre serve à função. As estruturas anatômicas elas vão se ajustando, se desenvolvendo para uma função ótima, para uma função alimentar ótima, impedindo o refluxo do alimento para a cavidade nasal. Lembra que a gente falou da otite? Que a Aline até comentou? Então, como assim? Estão aumentando, isso pode dar otite? Porque como essa conexão aí para deglutição entre o palato e a faringe é muito frágil, pela característica, para a gente poder nascer, né? Sim. Senão não dá para nascer. Pode haver, se a criança não é amamentada na posição correta ou na consistência adequada, pode haver refluxo lá para o ósseo faríngeo, pode ter, por outros motivos também, obviamente, pode se desenvolver uma otite média, mas esse é um dos motivos, tá? Isso vai melhorando, vai otimizando aí o funcionamento dessas estruturas, tá? E o aleitamento tem mais uma coisa que a Aline também comentou, que eu acho que é super importante, que é a questão do vínculo emocional. Aquele momentinho mãe e filha ali. Né? Então, toda essa estrutura aqui a gente vai usar para falar. Então, eu preciso desenvolver as funções alimentares, não só para a sobrevivência, mas também porque eu preciso, um ser humano, vocês tinham comentado lá alguma coisa a respeito dessa função verbal aí. Sim. A comunicação verbal é inata para o ser humano. A gente desenvolve, é que nem andar, né? E alguém te ensinou a andar? Não. A gente vai gente só vai mimetizando andando. o comportamento dos outros. Tá na tua carga aprendendo. genética. Nem precisa ver ninguém andando, não. Você já vai sair andando de qualquer jeito. Falar a mesma coisa. Verbalizar, né? Igual. Tá? É inato isso. São comportamentos inatos. Além de ter essa questão toda aí da importância anatômica e funcional para o desenvolvimento da fala e tudo mais, tem a questão do desenvolvimento afetivo. Então, no primeiro momento, tem aquela coisa do apego, que é o olho no olho da mãe com o bebê dela. Durante a amamentação, a gente libera um hormônio lá na nossa hipófise, no lobo posterior da hipófise, que se chama ocitocina. A ocitocina é um hormônio que serve para fazer as contrações uterinas no momento do parto e a ejeção do leite na mama. A ocitocina ela é produzida lá na hipófise à medida que a mama é ordenhada. Quanto mais ordenha a mama, mais produz. Não é um banco mesmo, né? Lógico que ela pode ficar cheia se fica muito tempo, mas essa não é a ideia, né? Fisiologicamente, o que a ocitocina faz, ela é liberada no momento em que está acontecendo a ordenha. A ocitocina, além dela fazer essas funções aí, contrações uterinas, ejeção do leite na mama, ela também é chamada, um monte de gente fala, hormônio do amor, né? Sim. Por quê? Porque ela promove a vinculação afetiva. Quando a gente libera ocitocina, sem ser quando a gente está grávida, né? Quando está parindo, está amamentando e tal. Quando a gente tem um orgasmo, quando a gente tem um alto impacto emocional, de fatores, de grandes emoções que a gente passa junto com a pessoa. Então, pode ver, a pessoa, passaram por uma coisa ruim, né? Um acidente de carro juntos. As pessoas se apegam uma na outra, passaram por uma dificuldade, liberaram a ocitocina que promove essa vinculação afetiva. Importante que a gente tenha suporte, tenha apoio, né? Quando a gente está passando por uma situação muito difícil. Então, pensa nisso evolutivamente, o quanto é importante que a gente se apegue, se vincule às pessoas que estão com a gente, né? Já pulou de paraquedas? Tu já fez uma coisa bem louca junto com um amigo, com alguém? Eu confesso que eu sou muito medroso, eu não vou nem montanha-russa. Meus amigos vão sozinhos, porque eu não... Mas já, acidente de carro já rolou, já. Já rolou. Vini, libera um monte de ocitocina. Vai pular de paraquedas, libera um monte de ocitocina. A gente se vincula com essas pessoas, uma amizade forte. Legal. Cria o grupo do paraquedas. Isso aí. Então,
a amamentação tem essa questão do olho, de liberar ocitocina, né? Que é fato, é fisiológico, isso acontece, né? E isso tudo vai ali, são outros benefícios, além desses todos que a gente falou, diminui a mortalidade infantil, promove o crescimento craniofacial, tem esse aspecto super importante aí, que é do apego, né? Vi, a gente falou, Vivian e Vini, a gente falou de muitos aspectos fisiológicos, biológicos, os químicos, ela falou até dos minerais, proteínas e tudo mais. É muita coisa que envolve, né? Quando a gente... É legal a gente separar realmente a parte de crescimento, de desenvolvimento e entender aqui, né? Todas essas... esse universo de coisas que acontecem ali desde a 3ª semana pra gente ter essa formação, né? E nuances não óbvias também, né? Essa, por exemplo, da orelha, faz total sentido e nunca tinha parado pra... Ligado Lé com Cré ali, né? Inclusive, eu acho que a gente podia comentar também de alterações na face. Tipo, pessoas que têm a fissura lábio-palatina. Como que é, né, nessa tipos, situação? né? Nossa, É. super complexo, viu, Vini? Já tive pacientes que tinham muita dificuldade com a nutrição da criança por causa da fissura lábio-palatina. A fissura lábio-palatina, ela acontece quando a gente forma a face, a gente forma pelos arcos faríngeos, que são 2 arcos, um direito e um esquerdo, que vão migrando aqui para o plano mediano e eles se fundem, tá? Então, vem um de cada lado, aí vem a eminência frontonasal aqui de cima, sabe? Eles se juntam. Então, é uma parte que vem de cima, sabe o filtro aqui do lábio? Essa partezinha aqui. Então, embriologicamente, é uma parte que veio de cima, formou a testa, a fronte, o nariz e esse filtro aqui. E os arcos faríngeos, o primeiro arco faríngeo, que vem um direito e um esquerdo, um de cada lado, e se juntam aqui, bem nesse sinal aqui onde está o filtro do lábio superior, é bem aqui onde acontece. Certo. E aí tem crianças que têm um problema genético e tem um defeito na migração ou da proeminência frontonasal ou desse primeiro arco faríngeo, aí não funde de algum jeito, tá? E aí o que acontece? Não se forma o palato. Então, fica aberta a comunicação entre a cavidade oral e a cavidade nasal. Não tem como fazer a pega do mamilo. Não tem como? Não tem como, porque a hora que a criança vai fazer a ordenha, ela não tem um apoio, onde apoiar o mamilo da mãe. Então, às vezes, é muito dolorido para a mãe, é difícil fazer. Como que é a amamentação nesse caso? Nutrição fica muito deficiente, Aline, precisa de bastante complementação. E a criança pega peso lentamente. Então, hoje, o protocolo você que queria ser cirurgião plástico, são os cirurgiões plásticos que fazem isso, né? Que cuidam desses bebezinhos aí com as anomalias craniofaciais. O protocolo é de fechar o lábio quanto antes. Então, se a criança tiver condições físicas, né? Até os 3 meses fazer a correção do lábio. Porque ela consegue fazer a sucção. Entendi. Porque com o lábio aberto não tem como ela sugar. Então, como é que as mães... Às vezes é colherzinha, às vezes é aquele copinho que tem tipo um canudinho que vai jogando lá atrás na boquinha da criança. É super problemático, tá? E tem uma outra coisa que agora me ocorreu de proteção que a gente não comentou, que também é em relação a essas crianças que têm dificuldade, que são as crianças que ficam em unidade neonatal ao nascimento. Então, não vão embora com a mãe, né? Elas ficam um tempo maior lá. Lá no berçário, às vezes tem que ficar isoladas e tal. É super importante o trabalho da fono, nesse aspecto, para que elas não... A sucção é um reflexo, no início, ao nascimento. Quem já teve filho também, né, sabe, ó, qualquer coisa que a gente encosta assim no rostinho do bebê, a boquinha já começa ali a nervosa, sugar. A boquinha nervosa. Isso aí. Já começa ali a querer sugar, né? Então, o trabalho da fono é justamente para não perder esse reflexo, né? Sempre que possível, faz a ordenha da mãe para colocar na sonda, quando a criança está com sonda, enfim, né? E uma coisa que acontece com essas crianças, Vini, a gente tem um reflexo de vômito, né? Sim. Então, quando entra é uma proteção. Então, quando entra alguma coisa na boca, então... Nós, no adulto, nosso reflexo de vômito está bem posteriorizado. Então, eu consigo colocar o alimento na boca, mastigar esse alimento, deglutir sem ter o reflexo de vômito. Não é verdade? Sim. No recém-nascido, o reflexo de vômito está mais
anteriorizado. O que tem que entrar na boca dele? Só o mamilo. E aí, quando a criança fica lá na unidade neonatal, esse reflexo vai anteriorizando. Então, o trabalho da fono é super importante para manter o reflexo de sucção, para fortalecer a musculatura da criança e não deixar anteriorizar muito esse reflexo, porque senão a criança, a hora que põe o mamilo da mãe na boca, já começa a ter o reflexo de vômito. Um ponto bem interessante. Não É. sabia. Fica a dica aí, mães. Procurem fonos. Vivian. Bom, muito legal. Inclusive, a mãe que tá aqui com a gente, nos bastidores, levantou aí uma polêmica, um mito. Eu vou convidá-la a expor aqui pra todo mundo qual é a polêmica e o mito. Inclusive, pode puxar aí, Beli, o microfone. Vem, Beli. Vem, Puxa velho. o microfone. Tá aparecendo aqui? Tá aparecendo na minha câmera aqui? Como é que tá aqui, diretor? Foi? Produção. Tamo junto? Pergunta pra gente, Beli. Então, eu queria saber sobre uma polêmica aí do tal do dedo e da chupeta. Dedo versus chupeta? É isso Exato. mesmo? Chupeta. Vamos É entrar isso. nessa. Dedo versus chupeta. Muito bem perguntado, Beli. Gente, nenhum dos dois, pelo amor de Deus. Nem chupeta, nem dedo. Então, A chupeta já não Deu ruim, podia. deu O ruim. dedo, então. Corta, deu ruim. Ó, mas entre chupeta e dedo, tipo, não dá pra falar assim, o que é menos pior, né? Eu falaria chupeta? Não, dedo. A chupeta, ela é um elemento passivo. Ela tem aquele tamanho, ela não faz força. O dedo não, o dedo a criança fica empurrando, E aqui, né? fica empurrando o palato e vai promovendo uma deformidade óssea, né? Então, a gente sabe que o tecido ósseo tem reabsorção óssea e ele vai se modelando. Então, ele responde à atração. Então, à medida que a criança vai empurrando o palato, e a atração é muito maior do dedo em relação à chupeta, a deformidade óssea é muito maior, tá? Então, nem dedo nem chupeta, hein, Beli? Mas dedo é muito pior que chupeta para corrigir, viu? Muito mais difícil. Vou fazer coro, inclusive, aqui. A gente falou muita coisa aqui de morfologia de estrutura. E eu vou confessar pra vocês que eu tenho bastante dificuldade de abstração, tá? Então eu tenho aqui uma capacidade limitada de visualizar e de formar memórias visuais na minha cabeça. Eu queria pedir sua ajuda pra ilustrar pra gente, explicar pra gente com imagem, com o auxílio do VR aqui, pra gente conseguir entender. Pode ser? Adorei esse convite. Vamos Tá lá. bom, Vamos lá. Bom, então a Vivian vai preparar aqui pra gente, ela já tá preparando, inclusive, com o pessoal da equipe aqui, do apoio, para conseguir ajudar a gente a tangibilizar um pouquinho do que é essa anatomia toda que a gente discutiu, porque eu confesso para vocês, como eu já disse, tenho dificuldade de abstração, tá? Eu preciso de um auxílio visual, inclusive acho que eu que queria estar com o óculos que a Vivian tá vestindo ali no rosto, e ela vai conseguir mostrar pra gente um pouquinho dessa anatomia que foi discutida. Como é que tá aí, Vivi? Você consegue... Tá tudo certo já? Tudo certo, vambora. Você consegue mostrar pra gente um pouquinho dessa anatomia que a gente estava conversando? A gente tá vendo o adulto, inclusive, né? Isso, consigo sim, Vini. Ó, para você se localizar um pouquinho, esse material que a gente está vendo aqui, ele corresponde ao encéfalo. Vou virar desse lado aqui para você ter uma visão melhor. Então, a gente está vendo aqui o encéfalo, o hemisfério direito, e eu vou virar aqui para um corte medial para a gente conseguir enxergar mais ou menos aqui onde será que aconteceu essa tal dessa neurogênese, o desenvolvimento todo que nós comentamos durante a vida embriológica. Então, você deve estar lembrado que a gente comentou lá que o desenvolvimento ele vai acontecer na zona periventricular, é a região onde ocorre a neurogênese. Quando a gente olha para o encéfalo completo aqui, a gente consegue observar aqui os ventrículos laterais, que é esse bem grande, a gente vai ter um direito e esquerdo, né? Aqui a gente está vendo o hemisfério direito, então esse seria o ventrículo lateral direito, que se une a um terceiro ventrículo, que ficaria aqui nessa posição entre os tálamos, e que, posteriormente, se une aqui ao ventrículo que fica nessa região, que seria o quarto ventrículo. Então, nesta borda aqui, na margem, nessa zona que a gente chama de zona periventricular, é que estaria, então, acontecendo essa neurogênese. Legal. Opa, tô com dificuldade. Bem mesmo, hein, Vivian? Trazer Isso. essa visão pra gente. Exato. Então, Aline, imagina o seguinte, que a gente tinha lá
um tubo neural, que é o sistema neural, o sistema nervoso primitivo, contendo essas cavidades no seu interior, que nós vimos aqui, e na margem dessas cavidades a neurogênese acontecendo e posteriormente a migração dos neurônios. Então, a migração para todas as áreas do sistema nervoso a partir dessa zona ventricular, né? Dessa zona periventricular. Quando essa migração não tem sucesso, quando ela não acontece adequadamente, a gente pode ter algumas doenças, algumas condições clínicas associadas. Uma delas a gente chama de lisencefalia. O que é essa lisencefalia? Quando a gente vê aqui o nosso encéfalo, a gente vê que ele é cheio de giros, né, de circunvoluções. Isso acontece porque o volume de substância branca, de substância cinzenta é muito grande e vão ocorrendo aquelas dobras, né, para o encéfalo poder se ajeitar dentro da cavidade craniana. Então, quando a neurogênese não acontece adequadamente ou quando há um defeito na migração dos neurônios, a gente pode ter uma quantidade pequena de substância cinzenta e correspondente de substância branca, que fazendo com que esses giros e essas circunvoluções que nós vemos aqui não se formem. Um outro defeito que pode acontecer, também relacionado à migração, é quando a gente tem uma parte das células que migram não completamente, que não vão até a casca, até a superfície do encéfalo, e acabam ficando na metade do caminho. A gente chama isso de córtex duplo. Então, se forma um córtex lá na periferia e mais um córtex na metade do caminho, né? Tem situações diferentes aí, condições diferentes clínicas que estão relacionadas a essa migração neuronal aí. Então, essa daqui é a região aí onde tem a origem do sistema nervoso, sempre nessa área periventricular que nós mostramos. Legal demais. Nossa, adorei. Muito obrigada, coisa Vivian. boa, muito bom. Show de bola essa visão aí pra gente. Tem mais alguma específica que a gente vai olhar? Olha, sabe o que eu queria mostrar? A gente falou tanto do desenvolvimento crâniofacial que eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessa anatomia da cabeça. Enquanto eu vou comentando aqui, eu vou montando a estrutura para a gente poder olhar junto. Deixa eu colocar aqui de volta todas as estruturas que a gente precisa. É uma imagem bem legal, bem bonita, né? Bem bacana mesmo, Aline. E aí você vai selecionando o que você quer que seja mostrado pra gente. Então. Exatamente, estou selecionando todos os sistemas e as estruturas que eu quero que vocês consigam ver aqui na nossa imagem, tá? Acho que já tenho tudo aqui, menos a pele. E aí, agora o que eu queria mostrar para vocês um pouquinho é o interior da cavidade oral. Então, vou remover toda essa parte aqui que vocês estão vendo para a gente conseguir olhar lá dentro da cavidade oral, tá bom? Vini, olha só aquilo que a gente estava comentando das proporções do crânio, né? Então, veja aqui o que a gente chama de neurocrânio, que ele tem uma proporção em relação ao que a gente chama de viscerocrânio ou de face. Sim. E no recém-nascido é ainda mais desproporcional, né? A gente vê que a face ela ainda menor em relação ao neurocrânio, tá? E se a gente vira ele para uma região medial, como a gente está vendo aqui, Legal. acho que dá para a gente perceber aqui, Dá. olha, a posição da cavidade oral em relação à cavidade nasal. Sim. E aí você consegue observar ali super bem a posição do palato e a posição da úvula palatina, que a gente vê lá no final. Eu vou aproximar o modelo um pouquinho aqui da gente, por esse legal. lado aqui, olha só. E aqui acho que dá para ver bem, olha só, a região onde a gente sai da cavidade oral e passa ali para dentro da cavidade nasal. Então, qual que é o papel do palato mole? É juntar aqui, ocluir durante a deglutição com a parede da faringe, impedindo o refluxo do alimento lá para dentro da cavidade nasal.
E a gente estava comentando justamente que na criança, no recém-nascido, esse papel aqui ele é feito de maneira muito frágil por conta das proporções cranianas, podendo ter então o refluxo do alimento lá para dentro da orelha média, né? Então, a orelha média pode não parecer, mas ela está relativamente próxima em relação ao... Deixa eu virar para o outro lado para vocês poderem ter essa noção. Isso, olha lá. Então, a posição lá onde está a orelha, pela região mediana do crânio, ela se aproxima bastante da região da nasofaringe. Tá? E aí passa o alimento, gera uma inflamação e a criança desenvolve otite. O alimento pode ocluir o osteofaríngeo da tuba auditiva, né? Então impedindo o fluxo adequado de ar para dentro da cavidade da orelha média, podendo gerar a otite média. Claro que essa não é a única causa de otite média, né? Há outras causas também, tá? Muito legal, muito interessante. Nossa, show! Adorei, Vivian. Eu quero tangibilizar um pouquinho a conversa aqui. Eu quero entender, na prática, casos reais. Tem alguma coisa que você consegue compartilhar com a gente de, enfim, alguma dessas situações que a gente comentou aqui na prática? Do crescimento facial? Do crescimento facial. Pode ser caso de... Já atendi bastante caso de fissura lábio-palatina. Um pouquinho diferente desse que eu dei o exemplo antes, já atendi uma menina com uma síndrome, e é bem frequente essas síndromes de não fechamento. Não fechamento do quê? Do palato, também não fechamento de outras estruturas. Então, no caso dessa criança, era uma fissura palatina, não tinha o lábio, era só o palato duro e o palato mole, então incluía a úvula palatina, que eram fendidos, e o coração. Pois é, então era uma situação super difícil, porque precisava operar o coração com uma certa urgência por conta das condições de crescimento. A criança ficava roxa, né, chorava, ficava roxa, desmaiava e não conseguia pegar peso por causa da alimentação deficiente. Hoje, o protocolo da cirurgia, ele é avançou muito, né? Então, hoje, com meses de idade, já faz a sutura das partes moles, de lábio, de úvula palatina. Mas antigamente, não parece, mas eu já sou uma fono um pouco antiga, né? Antigamente não o protocolo... Parece, não parece. Obrigada. O protocolo era diferente. A gente tem um centrinho que é referência em fissura lábio-palatina, que é o centrinho de Bauru, da USP Bauru. Então, tinham poucos hospitais em São Paulo, inclusive aí uns 30 anos atrás, mais ou menos, que faziam esse tipo de cirurgia. Tem o defeitos da face, mas tinha o centrinho de Bauru, que era realmente referência para isso. As crianças, Vini, faziam cirurgia até os 18, 20 anos. Enquanto o crânio estava crescendo, fazia cirurgia para ir. Eram cirurgias sucessivas até ir. Hoje não é mais assim. O protocolo, a técnica cirúrgica avançou muito, o protocolo mudou. Mas nessa menina em específico, ela tinha fissura palatina, do palato duro e palato mole, e tinha o problema cardíaco também. E aí a gente fez um trabalho com ela super legal, de alimentação, de amamentação, porque o palato dela era muito estreitinho, a língua não cabia dentro do palato, então não conseguia corrigir. Então, a hora que você olha o palato da criança, tem um formatinho de V lá na frente, é um V que abre assim, sabe, lá pro fundo. Então, amamentava, amamentação natural, saía tudo pelo nariz, a gente adaptou uma mamadeira com um bico um pouquinho mais longo, mais adequado, e que a menininha conseguisse fazer a sucção, e conseguiu manter a função alimentar dela até que ela pudesse pegar peso, fez a cirurgia do coração, que era prioritária em relação à correção da fissura palatina, e na sequência ela conseguiu fazer a correção da fissura. E ela continuou em terapia comigo por bastante tempo, porque depois que corrige, aquele palato é estreito, perdeu, nesse caso, como tinha o problema cardíaco associado, perdeu o tempo ótimo para o desenvolvimento da fala, então gerou todo um atraso de fala nessa criança. Então, até a gente acertar ali o posicionamento de cada fonema e tal,
Foi um processo longo ali. Primeiro bem focado na questão alimentar e depois focado na questão da fala, tá? Legal. E eu acho que esse assunto como um todo, eu acho que ele é muito interessante. Não sei se você tem alguma pergunta específica do caso. Não, acho que vou ficar reflexiva nele. Porque eu fico... Me deixou evidente a necessidade de trabalhar com equipes multidisciplinares, né? Então, ter diferentes especialidades profissionais envolvidas em situações complexas como essa, porque o assunto, por si só, ele tem a sua complexidade. Sim. E aí, dado que ele tem a sua complexidade, que ele tem essas várias conexões, a gente falou de quantas coisas aqui, a gente falou de genética até uma intervenção cirúrgica. Então aqui, só quase tudo, né? Todas as áreas envolvidas. E eu acho que pessoas, eu fico interessado, é verdade, mas tenho certeza que tem gente que está assistindo a gente nesse momento que vai querer entender mais, que vai querer aprofundar no assunto. E eu queria perguntar para você o seguinte, da conversa que a gente teve aqui, beleza, ela tem aí, em alguns momentos, bastante profunda, inclusive, né, em termos técnicos e tudo mais, mas a gente está na superfície de um assunto que eu tenho certeza que é muito mais profundo. Quem quer se aprofundar nesse tipo de assunto, para onde vai? Olha, Vini, a gente tem desde as referências, né? Você quer dizer, Isso, né? isso. A gente tem desde as referências clássicas de livros, de tratados, né? De crescimento craniofacial, de embriologia, de fonoaudiologia, né? De aleitamento materno. A gente tem as cartilhas do Ministério da Saúde, que eu recomendo bastante. E existe um recurso, Vini, que é o Dynamed, que é um recurso de saúde baseado em evidência, que os alunos ou profissionais podem colocar ali Growth and Development, já vem um monte de coisa lá, crescimento craniofacial, porque ali vem, além de vir um resumo do consenso dos temas, vem também as questões que estão relacionadas, que são mais recentes, entende? Como é uma ferramenta de saúde baseada em evidência, ali na Dynamed, a atualização é feita diariamente com os papers, Legal. Artigos científicos e assim por diante. Então, é bem bacana porque se você digita lá o tema, vem tudo que tem de consenso e vem também os últimos papers, os últimos recursos científicos daquele tema. Eu uso esse recurso direto, né, e como fonte ali de pesquisa, porque não só reforça aquilo que a gente já conhece, né? Mas traz as novidades daquele tema. Tá? Legal demais. Tô muito feliz. Tá feliz? Eu tô feliz. Tá feliz, Coisa Vivi? boa, muito feliz, adorei. Gostei muito da nossa conversa. Acho que foi muito legal. Vou agradecer bastante você, a conversa que a gente teve aqui. Espero que a gente tenha outras, inclusive. Muito bom. Pô, aprendi demais. Não, foi um Coisa sucesso. Vivian, acho que a gente só tem a agradecer, assim, não só a sua presença e participação, mas você embarcou nessa com a gente, então muito obrigada. O assunto foi super rico. Eu saio daqui assim, com muito mais informação. Acredito que os nossos ouvintes aí também estão adorando o conteúdo, então voltem que vai ter mais, tá, pessoal? Então, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Então, você ouvinte, estudante, professor, amigo, entusiasta aqui da medicina, educação, tecnologia, chegamos ao fim, mas agradecemos a todos vocês. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Vivian, novamente, muito obrigada e seja bem-vinda para voltar novamente aqui com a gente. Sou eu que agradeço. Obrigada pelo convite, pessoal. Adorei estar aqui com vocês, adorei o bate-papo, foi uma delícia. Tá demais. bom. Obrigado, Vivi. Muito bom. Esse foi o nosso podcast, que foi criado e pensado para vocês. Então, levem adiante aí, comuniquem, compartilhem com seus professores, outros estudantes também, não é não, Vinícius? É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Beijo grande. Pedro.